Vamos lá começar este vídeo. No mercado do bolhão, no Porto, vocês estão a ver o Pixel 7, o sensor da selfie, 4 capas a 60, contra o iPhone 14 Pro e Vivo X70 Pro Plus, ou seja, um telemóvel do ano passado, mas ainda continua a ter sensores espetaculares, à exceção aqui do sensor da selfie. Também não é assim grande coisa e não grava a 4 capas. Xiaomi 12S Ultra, não. Sensor da selfie, não. E contra o OnePlus 10 Pro. Like, subscribe, essa coisa toda. Mas antes, tens um portátil ou estás a pensar em comprar um portátil sem chaves Windows? Com a CDK Sales vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows ou então em jogos, e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. Ou seja, o valor para vocês deixarem de ter aquele banner irritante de ativarem o Windows pode ficar à volta de 14€. Existem vários métodos de pagamento, PayPal, multibanco, e até à data não tive problemas nenhum com este site, e o tempo que eu usei para receber a chave para ativar o Windows foi à volta de 6 minutos todo o processo para deixar de ter o banner irritante. CDK Sales aconselho e ajuda a tornar estas coisas mais baratas. Eu só consegui reunir estes, só, entre aspas, já é um grande esforço, mas acho que são dos melhores Androids que eu posso ter. Gostaria de ter aqui tipo o Samsung S22 Ultra. Estes são os adversários, mais o iPhone que eu estou aqui a gravar. Pronto, é o que eu consegui. Antes de começar aqui a análise das fotografias, aconselho duas coisas. Primeiro, vocês têm que ver este vídeo em 4 capas, e depois, se conseguirem ver numa televisão de 55 polegadas, também aconselho, porque são muitas fotografias lado a lado. Dito isso, da esquerda para a direita temos o OnePlus, 12S Ultra, iPhone, Pixel 7 e o X70 Pro Plus. E vamos começar com o X70 Pro, porque em termos de HDR, neste exemplo e noutros exemplos que vocês vão ver, é o campeão. Ainda conseguimos ver parte da estrutura quando entra aqui dentro deste parque de estacionamento. As cores são um bocadinho saturadas, gosto mais assim das cores, tanto aqui do Pixel como do 12S Ultra. O iPhone acho que se portou bem, mas tem aqui este efeito assim halo que o Pixel consegue controlar bem. E por último, no meu ver, temos aqui o resultado do OnePlus 10 Pro. Sensor da grande angular, à primeira vista, tirando aqui o resultado sobreposto do céu, gosto mais do resultado do 14 Pro. Para temos aqui um bom HDR, também é o telemóvel que tem uma angular maior, ou seja, apanha mais informação. O Xiaomi 12S Ultra parece que eu desliguei o HDR, mas não. O 10 Pro teve aqui um bom resultado na grande angular, com um HDR equilibrado, ainda se consegue ver aqui partes aqui do interior, não está sobreexposto como temos assim no iPhone. O Pixel também trouxe-nos a imagem com contrastes, mas mesmo assim com algum HDR, seguido do Vivo X70 Pro Plus, que eu gostava que fosse assim um bocado mais quente, não é assim tão fria como vejo nesta imagem. Voltando ao sensor principal do iPhone, eu acho que é o que acertou mais na cor. Todos eles têm quase tons muito parecidos, 12S Ultra, OnePlus, Pixel 7, o Vivo continua com aqueles tons assim muito frios, que eu não gosto, mas reparem aqui no 12S Ultra o desfoque natural devido ao sensor gigante que nenhum dos outros telemóveis tem. O 12S Ultra fica aqui já dito, acho que é um telemóvel com sensor para quem gosta de tirar fotografia com o sensor principal, mas ter o mais próximo de fotografias artísticas. Gosto muito desta distinção da parte focada e do fundo assim desfocado, dá uma característica única ao 12S Ultra. Com a grande angular no mesmo sítio, a primeira coisa que eu reparo é que o iPhone 14 Pro processou demasiado, tem aqui um oversharpening, principalmente aqui na parte de trás, que parece que é mais rugosa a fachada do que realmente era na realidade. Tirando isso, acho que tem todos bons resultados, a exceção aqui do OnePlus, que ficou um pouco escura, mas é já ser muito picuinhas, porque acho que todos os resultados gosto. Agora, desta cabine telefónica vermelho, eu acho que o que acertou mais nesse tom é o Pixel 7. Aqui temos um pouco assim, já a puxar assim para o roxo no X70 Pro Plus. O 12S também acho que não é bem este tom. O 14 Pro um pouco saturado, mas está lá. E o 10 Pro está assim com um tom demasiado vermelho. Pois o 12S Ultra em todas as fotografias vai ter estes contrastes fortes, porque em todas as fotografias que eu utilizei tenho o Leica Authentic ativado, ou seja, a parceria entre a Leica e a Xiaomi, que eu em certos exemplos gosto. E mais uma vez, como podem reparar, temos um certo desfoque, é uma questão de gostos. Dentro do mercado do bolhão, reparem, o Pixel conseguiu fazer aqui um HDR, umas boas colagens, consigo ver melhor na parte interior, gosto mais da fotografia. O Xiaomi e o iPhone tiveram resultados muito parecidos, seguido aqui do OnePlus e o Vivo, outra vez com aqueles tons assim demasiado frios, que daria o último lugar neste exemplo, seguido aqui do OnePlus. Com a grande
grande angular no mesmo enquadramento, o 12S Ultra também não está a par do resultado dos outros telemóveis. Agora, neste exemplo cheio de cor, ótimo para testar o alcance RGB de cada um dos sensores, o OnePlus já repare que está a arrebentar mais nas cores do que outros, por exemplo aqui no iPhone, que eu vejo ali já algum detalhe. Pixel também acho que se está a portar bem, a trazer-nos assim uns contrastes muito parecidos aqui com o iPhone. O Vivo X70 Pro normalmente que está-nos a trazer tons mais saturados, acho que também está com um bom equilíbrio, seguido aqui do 12S com aqueles contrastes demasiado carregados que eu devia ter mudado aquele Leica Profile, mas se eu fizer assim zoom, confirmo o OnePlus fica assim para trás. O 12S tem capacidade para vocês editarem, porque temos aqui detalhe tal e qual como temos detalhe aqui no iPhone, no Pixel e no Vivo X70. Acho que estou mais virado para o X70 Pro neste exemplo. Está aqui um bom equilíbrio sem ter o oversharpening que eu reparo aqui no iPhone. Agora uma fotografia das mesmas rosas mas com tons completamente, reparem no 12S Ultra que não era bem, eram tons vermelhos e não eram assim rosa. Ou seja, o Pixel e o iPhone foi quem acertou mais nos tons. Agora, com algum zoom, o OnePlus não sei onde é que ele estava a focar porque está tudo desfocado mesmo no centro da fotografia. Reparem neste efeito de desfoque tão grande do 12S, muito bonito, com um bom detalhe, mas atenção, porque quanto mais próximo vocês estiverem do objeto, têm que ter a certeza que estão a apontar para o sítio certo, porque depois, se querem ainda ver a outra parte ali atrás ou assim um bocadinho já andar ali para trás, já está tudo desfocado, mas de qualquer maneira tem um efeito muito giro. iPhone, bom detalhe. Pixel, acho que ainda tem mais detalhe que o iPhone, interessante, seguido aqui do Vivo X70 Pro, que também tem um bom nível de detalhe, mas neste caso o vencedor é o Pixel 7. Agora o OnePlus, uma vez, 3 vezes, 15 vezes zoom, deixa lá ver, ainda pode ir até 30 vezes zoom, também não aconselho. Agora com o 12S Ultra, passamos logo para 5 vezes zoom, fazer os 15 vezes, e agora, Jesus, disparate. A ver se eu consigo ver qual é a marca da roupa. Agora estou a testar o iPhone 14 Pro, 3 vezes zoom e se for até 15 vezes. Agora com o Pixel 7, uma vez, 2 vezes. Não temos aqui nenhum sensor dedicado ao zoom, o máximo que vai é 8. Agora X70 Pro, sensor principal, depois 2 vezes zoom, para os 3 ainda está com o sensor principal, mais de 5 já começa a ser o sensor dedicado, tela objetiva, zoom, 15 vezes, e agora se formos até, consegue ir até 60 vezes, olha lá, não é o ridículo de 120, 20 vezes, acho que ainda tem um bom resultado. Agora, noutro local que eu acho que é difícil, porque temos aqui uns prédios altos com ruas pequenas, ou seja, uma zona assim escura, que todos os telemóveis de uma maneira ou outra conseguiram trazer-nos aqui um bom HDR, sem termos esta fachada que levava com luz direta a arrebentar completamente. Por isso, acho que este exemplo também mostra o picuinhas que eu tenho que ser para escolher um favorito. Mas noutra rua apertada, o HDR do 12S Ultra já não funcionou assim muito bem, temos assim o céu a arrebentar, as fachadas ali atrás também já estão a arrebentar um bocadinho. O Pixel portou-se muito bem, temos aqui um céu azul sem aquele efeito halo na fronteira para o céu. O X70 acho que também se portou bem, mas não tem aquele tom azul tão natural do Pixel. O OnePlus também acho que trouxe-nos uma fotografia equilibrada, ou seja, último lugar 12S Ultra e penúltimo 14 Pro. Isto muda muito, é muito interessante estes resultados. E com a grande angular no mesmo sítio é praticamente a mesma coisa que eu disse em relação aos sensores principais. Uma coisa gira é que eu tive que manter este sorriso parvo
enquanto centenas de turistas estavam a ver, tipo, eu a tirar 10 selfies com 5 telemóveis diferentes. O X70, reparem, sem fazer zoom, está desfocado. Foi a primeira fotografia, só tirei um exemplo, foi este resultado que teve. Gosto, é agradável ver este tom de pele, mas acho que o iPhone está mais parecido com a realidade. E depois o 12S e o 10 Pro têm assim um tom demasiado branco que não gosto. O modo retrato, continuo a não gostar do Vivo X70 Pro. Bons tons, bom recorte, principalmente aqui no cabelo e na mão. Difícil de fazer isso, tendo em conta a quantidade de fatores e as coisas assim que estão-se a passar assim por trás. O iPhone já não deixa ter o mesmo enquadramento que os outros telemóveis, já começa a encurtar. Não gosto do resultado do 12S e também não gosto do resultado do 10 Pro. Ou seja, o vencedor é o Pixel 7 porque não temos este fator crop que o 14 Pro tem. Lembro-me que esta fotografia eu quis dar uma hipótese ao 14 Pro, ou seja, ver com um objeto mais próximo como é que ficava desfocado e depois tendo objetos mais distantes como é que ficava o efeito de desfoque natural devido ao sensor maior de 48 megapixels. Está com uma fotografia boa. O 12S continua a ser o rei de desfoque natural. O 10 Pro acho que teve assim resultados bons. O Pixel é o que temos menos desfoque tanto na parte de trás como na parte da frente. O Vivo X70 que também tem um sensor grande, traz-nos esta fotografia que a saturação é um pouco elevada, mas com bons resultados. Agora, fotografias durante a noite com o sensor da grande angular, voltei ao mesmo sítio porque tinha imensas textura. O 10 Pro parece que fez aqui uma fotografia com uma boa colagem. O Pixel 7 também se portou bem. O Vivo X70 também acho que se portou bem. O 12S Ultra, sinceramente, não sei o que é que se passou. Seguido do iPhone 14 Pro, que não conseguimos ver esta cobertura com o sensor principal. Acho que a fotografia mais equilibrada é o X70 Pro. Estes focos, estas luzes, os highlights estão bem controlados. Consegue ver ainda o teto, depois a parte onde tem assim o foco sem estar a arrebentar tanto como eu noto no Pixel 7 ou no iPhone. O 10 Pro também acho que está-se a portar bem, mas em termos de textura, o X70 com aquele processador à parte do V1 está-se a portar muito bem. Noutro exemplo, acho que o iPhone portou-se melhor, aquela lâmpada no interior e mesmo o interior desta porta assim toda artística. O processador ISP fez uma boa escolha nas diferentes posições e fez-nos esta colagem boa, ou seja, é o único que eu consigo ver que este foco tem estas grelhas. Se eu fizer agora algum zoom, temos um excelente detalhe nestes 4 telemóveis. O OnePlus não consegue competir, não tem aqui detalhe na fachada, que eu ainda noto aqui bastante textura e vários defeitos. Este tom assim amarelo não vos consigo confirmar se era aquilo que se estava a passar na realidade. Tirando isso, eu diria que é um empate entre estes 4 telemóveis com uma pequena vantagem para o iPhone. O Porto tem uma quantidade de anotações destas giríssimas para fazer este tipo de exercício, este tipo de vídeo. Posso-vos dizer que a fotografia favorita e a que se portou melhor é o iPhone, ou seja, este tom assim verde, manteve um bom tom de tudo aquilo que se estava a passar à volta com algum contraste, a mesma coisa aqui do 12S, mas este verde é que não era bem aquilo que se estava ali a passar, era mais o que o iPhone retratou. O Pixel e o X70 trouxeram-nos aqui um HDR demasiado agressivo, ou seja, o objeto principal que nós queríamos focar a atenção ficasse aqui um bocadinho perdido e trouxesse-nos assim um contraste, um ponto de interesse tão grande como temos aqui no 14 ou então no 12S Ultra. O 10 Pro não só não acertou nos tons, como também não trouxe-nos aqui um HDR tão bom como vejo no Pixel ou no Vivo. E agora a única fotografia que eu tirei durante a noite sem fazer zoom, o Vivo X70 portou-se muito bem. Pixel desfocado, iPhone também ligeiramente desfocado. O 12S Ultra nem quero falar, o 10 Pro também parece que estamos aqui a falar de um telemóvel de 200 euros. O iPhone perdeu-se aqui pelo caminho, ficou com um contraste muito parecido com o 12S Ultra. Pixel 7 e Vivo X70 Pro com resultados muito parecidos e neste caso o Vivo X70 Pro Plus tem mais detalhe nesta superfície metálica, úmida, super escorregadia. Mas atenção, uma nota, o 12S Ultra eu diria que está taco a taco com o X70 Pro Plus, mas devido a estes contrastes mais carregados não tem uma fotografia tão apelativa como o X70, mas se editarem e aumentarem a parte das sombras, acredito que vão ter resultados muito parecidos com o X70 Pro Plus. Ok, agora para ser justo vou ter todos os telemóveis a gravar à noite com o sensor da selfie Full HD 30 frames por segundo. Este é o resultado. Não estou a ver todos ao mesmo tempo porque só tenho 2 mãos e não consigo segurar os 3 telefones ao mesmo tempo.
Agora, neste exemplo, eu quis levar o HDR de cada um dos sensores ao extremo, este highlight para ver quem é que fazia uma melhor colagem, eu conseguia ver no interior, porque até filmei e estava ligeiramente ali com os cabos à amostra, e só o Vivo X70 Pro Plus é que conseguiu trazer-nos um pouco mais de detalhe, mas mesmo assim não conseguiu trazer-nos aqueles cabos que estavam ali à amostra de eletricidade. E agora as próximas 4 fotografias também são as mais importantes, porque temos assim um sujeito, neste caso a minha mulher lindíssima. O pixel está aqui com um tom assim demasiado amarelo. O iPhone fez uma excelente distinção em relação ao tom da pele com aquilo que se estava a passar à volta. O 12S, gosto também deste resultado, mas parece que a fotografia ficou ligeiramente desfocado. O 10 Pro parece que a minha mulher está doente e precisa ir para o hospital. O Vivo X70 também acho que se portou muito bem, para mim é o favorito em relação a detalhe. Tentei manter o ar mais indiferente à medida que estavam a tirar esta fotografia. O OnePlus 10 Pro acho que fez aqui um bom trabalho, ou seja, bons tons, não estou demasiado saturado. O 12S, lá está, tem aquele contraste carregado que vocês depois podem aumentar as sombras. O 14 Pro parece que estou chateado, mas tem bom detalhe, ou seja, out of the box, o 14 Pro e o Pixel 7 é os resultados que eu gosto mais. Mesmo assim acho que ainda estou mais inclinado aqui para o Pixel 7, o Vivo X70 também acho que se portou bem, um bocado vívido aqui este cor de laranja, não gosto. Voltando ao 12S Ultra, reparem aquele efeito de desfoque mais natural, sem ter o modo retrato ativado. Com o modo de retrato ativado, consegui fazer aqui um bom trabalho na mão e no meu cabelo. O 12S Ultra também fez um bom trabalho no recorte, mas em nível de detalhe, não sei. O 14 Pro estava muito entusiasmado, acho que fez um excelente trabalho, recorte. O Pixel 7 com um sujeito humano, e chegando aqui ao último exemplo, posso dizer que é o campeão. O Vivo X70 Pro Plus porta-se bem, mas sujeitos humanos durante o dia, o Pixel 7 para mim é o campeão. Ou seja, conclusão entre estes 5 telemóveis. Infelizmente era para ter aqui o Samsung S22 Ultra, mas não consigo já ter conseguido reunir estes todos. Epá, pronto, foi super interessante analisar estes resultados, porque cada um deles, numa categoria ou outra, andam sempre a trocar lugares em qualquer um dos sensores. À exceção do OnePlus 10 Pro, acho que não se mostrou capaz de acompanhar os resultados dos outros telemóveis e continua a ter preferência no iPhone 14 Pro devido aos resultados das filmagens. Dito isto, e depois de ter visto estes resultados, a minha escolha no mundo Android mantém-se no Pixel 7, devido ao equilíbrio, principalmente com os resultados, os tons, o HDR, contrastes, detalhe, quando existe um sujeito no enquadramento. E pronto, este foi o meu vídeo, espero que tenham gostado. Vemos no próximo vídeo. Like, subscribe, essa coisa toda. Agora existe aí ajuda, se vocês quiserem me pagarem um café, é bem-vindo. Mas pronto, espero que vocês tenham gostado. Vemos no próximo vídeo e tudo. Tchau. Pronto, tá bom. Tá bom. Tá bom.